Deus está vivo e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Já que Ele está presente aqui nesta noite, acho que devemos abrir bem a nossa boca para receber grandes milagres do Senhor. Quando esperamos que algo aconteça em nossas vidas na presença de Jesus, Ele sempre satisfaz o nosso coração com seus milagres. Então, nesta noite, estou esperando que milagres aconteçam entre nós, para cada um de vocês. Aleluia! Aleluia! Então, vamos esperar que algo aconteça em nossas vidas. E hoje à noite, especialmente, quero falar sobre fé, porque a fé é o alicerce sobre o qual construímos nossa vida cristã. É pela fé que agradamos a Deus e é pela fé que recebemos resposta às nossas orações. Falamos tanto sobre fé que as pessoas nem sabem como ativar a sua fé. Minha leitura bíblica está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, dando Deus aprovação às suas ofertas, e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de ser trasladado, obteve testemunho de que agradara a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Muitas pessoas vêm até mim e dizem, pastor, nós não temos fé, mas isso é um engano de Satanás. A Bíblia diz que Deus concedeu uma medida de fé a cada um de nós quando nos tornamos cristãos. Então, sinta você isso ou não, você tem uma medida de fé. Então, geralmente as pessoas vêm e dizem, bem, eu tenho uma medida de fé, mas a minha fé é tão pequena que a gente não consegue realizar nada. Enquanto eu pastoreava a minha segunda igreja, um dos meus amigos passou pelo Oriente Médio e trouxe um pote de sementes de mostarda. E quando eu vi a semente de mostarda, elas eram tão pequenas, eu fiquei animado e quis mostrar para o nosso povo como as sementes de mostarda são pequenas, que se eles tivessem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam até mover montanhas. Então, naquele dia de inverno, em uma reunião de oração bem cedo, fui para a igreja às 4h30 da manhã e a igreja estava lotada de pessoas. Então, preguei sobre fé e disse a eles que, se tivessem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam orar e a montanha seria removida. Mas as pessoas não ficaram muito impressionadas, porque achavam que tinham uma fé ainda menor do que a semente de mostarda. Então, alinhei todos ao lombo da parede da igreja e deixei que passassem por mim para que pudessem ver a semente de mostarda colocada sobre a Bíblia. Então, um por um, eles iam passando e vendo a semente de mostarda, tão pequena quanto poeira. Eles balançavam a cabeça e ficavam muito animados. Depois, uma senhora idosa veio e olhou para a semente de mostarda. Ela tinha a visão embaçada e disse, pastor, eu não consigo ver. Então eu disse, chegue mais perto, chegue mais perto. Ela se aproximou e, ainda não consigo ver. Então, com o sopro dela, todas as sementes de mostarda foram sopradas para longe. Fiquei desesperado. Tentei juntar as sementes de mostarda, mas, misturadas com a poeira, não consegui encontrar nenhuma. As pessoas começaram a reclamar. Elas repreendiam a senhora. Mas parecia que,
Como se o Espírito estivesse impressionando o meu coração, dizendo que se a semente de mostarda pode ser soprada pelo fôlego da senhora idosa, então a fé que eles têm no coração é maior do que a semente de mostarda e essa fé pode realizar grandes coisas. Então eu incentivei o nosso povo. Eu disse, vejam só, a semente de mostarda é tão pequena que pode ser soprada pelo fôlego da vovó. Então vocês não precisam se preocupar com o tamanho da sua fé. Vocês já têm fé suficiente para mover montanhas. Mas, as pessoas não sabem como ativar a fé que já está adormecida no espírito delas. Então, nesta noite, eu quero te contar como ativar a sua fé, porque você não precisa se preocupar com o tamanho da fé. Você já tem fé porque Deus deu a fé como um presente. Para receber um presente, você não precisa trabalhar. Presente é presente. Deus simplesmente te deu a fé. E agora é a sua parte usar essa fé para que você possa mover a mão de Deus. A Bíblia diz, a fé é a substância das coisas que se esperam. Para ativar a sua fé, em primeiro lugar, você precisa ter um objetivo muito claro. Substância das coisas que se esperam, as coisas. Se você não tem coisas bem definidas na sua mente, então você não pode dar substância à sua fé. Ter um objetivo claro é muito, muito importante. Muitas pessoas têm um objetivo vago, então têm uma fé vaga. Fé vaga não faz nada, mas quanto mais claro for o seu objetivo, mais clara será a sua fé. E eu sempre oro diante do Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Me dá um objetivo claro para a minha fé. Me dá um projeto claro, um objetivo claro. Então, eu sempre espero no Espírito Santo e deixo que o Espírito me dê o objetivo claro da minha fé. Há muito tempo, uma vez, eu estava participando de uma grande reunião na Europa e estava passando por São Francisco voltando para casa e falei no Bethel Bible College. Então, um dos pastores, chamado Reverendo Thornton, me convidou para ir no domingo falar na igreja dele. Então eu fui lá e preguei. E quando eu estava descansando no escritório dele, a esposa dele veio até mim e disse, pastor, o senhor poderia orar pela nossa irmã mais velha aqui para que ela possa encontrar um marido. Então eu disse, tudo bem, traga ela. Então aquela solteirona veio até o escritório. Pedi para ela sentar na minha frente. Olhei nos olhos dela e perguntei, há quanto tempo você está orando por um marido? Ela disse, há mais de 10 anos. E como é que você ainda não recebeu resposta do Senhor? Ela disse, eu não sei. Então eu perguntei, por que tipo de marido você tem orado? Ela disse, eu não sei. Deus é quem deveria saber disso. Eu disse, tá, esse é o seu erro. Deus só responde à sua fé e você nem tem fé em relação ao seu futuro marido, porque fé é a substância das coisas que se esperam. Você não tem nada claro que possa dar substância à sua fé. Sua fé não tem substância nenhuma para agir. Então ela disse, então, o que eu posso fazer? Eu disse, traga um papel e um lápis. Então ela trouxe um papel e um lápis. E escreva a resposta para a minha pergunta. Eu disse, de que raça você quer que seu marido seja? Branco, asiático, negro, africano? Ela disse, bem, eu sou, branca. Quero ter um marido branco. Ok, escreva branco. Número 2, você quer que ele seja alto, com 1,80 m ou baixo, com 1,50 m? Então ela deu de ombros e disse, bem, 1,80 m. Ok, escreva 1,80 m. Número 3,
Você quer que ele seja magro ou robusto? Então ela disse, magro. Ok, escreve magro. Então, número 4, que tipo de trabalho você quer que ele tenha? Ela disse, professor. Ok, escreve professor. E aí eu perguntei, que tipo de hobby você quer que ele tenha? Ela disse, musical. Ok, escreve musical. E assim por diante. Eu perguntei para ela sobre uns 10 itens. Então eu disse, feche os olhos, você consegue ver seu marido? Ela sorriu e disse, sim, agora consigo ver muito claramente. Então eu disse, já que agora você tem um objetivo claro, vamos fazer esse pedido a Deus. Então coloquei minha mão sobre ela e disse, Pai Celestial, todos nós vemos juntos o futuro marido que ela deseja. Ela está muito clara agora. O objetivo está muito claro. Que a fé dela se levante e agarre esse objetivo. E, ó Deus, responde à oração de fé dela. Amém. Então eu disse, pegue esse papel e core no seu espelho. E todo dia, quando você se cansar, leia os 10 pontos em voz alta. Feche os olhos. Veja seu marido e reivindique esse marido. Amém. Então ela foi embora. Um ano depois, eu estava novamente passando por São Francisco e mais uma vez estava falando no Bethel Bible College. Recebi um telefonema da senhora Thornton e ela disse, pastor, o senhor poderia vir almoçar conosco? Então eu disse, tudo bem. Quando cheguei ao restaurante, o marido e a esposa já estavam esperando lá. E ela veio correndo até mim, apertou minha mão e disse, aquela moça casou. Aquela moça casou. Então eu perguntei, quem é essa moça? Porque, sabe, eu caso tanta gente todo ano. Então eu já tinha esquecido do caso dela há muito tempo. Mas ela, de quem você está falando? Ela disse, daquela moça que você pediu para escrever 10 pontos. Ela pegou aquele papel e colou no espelho. E toda manhã ela lia em voz alta aqueles 10 pontos e louvava a Deus. E acabou virando motivo de chacota na família. E o boato se espalhou por toda a igreja e todo mundo ria dela. Mas ela disse, neste verão tivemos um avivamento musical na nossa igreja. E adivinha quem era o convidado? O professor de música do ensino médio. Ele era alto, magro, bonito e um jovem maravilhoso. E veio com seu grupo para conduzir um avivamento musical na nossa igreja. E muitas garotas ficaram fascinadas por ele. Tentaram desesperadamente sair com ele. Mas ele era indiferente às jovens e estava sempre seguindo esse ministro. Porque ele já havia sido prometido a ela há muito tempo. Então, finalmente, antes de ir embora, ele pediu ela em casamento e ela, cedendo um pouco, acabou dando permissão a contragosto. Assim, o reverendo Thornton celebrou o casamento deles. E naquele dia a mãe dela trouxe aquele papel de 10 pontos, leu publicamente diante da congregação e rasgou o papel. Ela disse, agora não precisamos mais disso. E, quando ouvi esse testemunho, fiquei muito feliz porque, esse testemunho prova que a Bíblia é verdadeira. Amém. Muitas pessoas fazem orações muito vagas. Uma vez, nos Estados Unidos, eu preguei sobre esse ponto e, depois de um tempo, um missionário me escreveu uma carta dizendo, muito obrigado, Joe. Toda vez que eu voltava para a América para levantar fundos missionários, eu tinha muita dificuldade, mas depois de ouvir sua mensagem,
Defini meu objetivo com clareza e então orei a Deus. E consegui levantar todo o dinheiro de que precisava com muita facilidade. E ele disse: eu realmente sou grato a você porque sua mensagem me ajudou. Irmãos e irmãs, se vocês querem ter uma oração de fé, precisam ter um objetivo muito claro. E se o seu objetivo estiver meio obscuro, então ore a Deus e peça para o Espírito Santo tornar esse objetivo bem claro. Mesmo agora, eu tenho 3 projetos. No ano que vem, quero ter um albergue para jovens em nossa montanha de oração e também quero estabelecer uma grande igreja com capacidade para cerca de 6.000 pessoas em uma nova cidade próxima a Seul. E também quero fundar outra igreja na região de Gimpo, com capacidade para 3.000 pessoas. Mas eu tenho esse projeto, só que o objetivo ainda não está claro. Então, até hoje à tarde, no hotel, eu estava orando. Deus, através do Espírito Santo, torna o objetivo bem claro para que eu possa fazer a oração da fé. Eu não oro de forma vaga. Oração vaga não traz resultado algum. Então, quando você orar, torne o objetivo bem claro e escreva seu objetivo para que você possa enxergá-lo com clareza. Até mesmo a salvação. Muitas pessoas dizem: me dê a salvação. Me dê a salvação. Mas essa é uma oração bastante vaga. A salvação vem pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E a redenção tem muitos aspectos. A redenção inclui a salvação pelo sangue de Jesus Cristo do pecado. Há outro aspecto da salvação, que é a libertação do trono de Satanás. E também outro aspecto é a libertação da alma e das enfermidades e doenças. E ainda outro aspecto, que a salvação é a libertação da maldição de Adão. Por fim, a salvação significa a ressurreição e ascensão ao céu. Existem muitos aspectos na salvação, então não devemos pedir a Deus apenas para nos dar salvação. Devemos ser muito claros. Deus, se precisamos de perdão, me dê o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Ou, me dê libertação do cativeiro de Satanás. Ou, me dê a cura de enfermidades e doenças. Ou, me livre da maldição para que eu possa desfrutar da bênção abraâmica. Ou, me liberte do medo da morte e do inferno, porque Jesus Cristo venceu a morte e o inferno e nos deu a promessa da ressurreição e ascensão ao céu. Então, precisamos enxergar muito claramente a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, quando você tem fé, um objetivo de fé, então você precisa ter um desejo ardente de ver esse objetivo realizado na sua vida. Se a sua emoção não se levantar e agarrar o seu objetivo, então a fé não vai funcionar de forma eficaz. Ao ativar a sua fé, a emoção é muito importante. Quando a sua emoção se eleva e agarra o seu objetivo, então você vai orar dia após dia. Sua emoção realmente puxa a oração de dentro de você. Muitas pessoas dizem: o emocionalismo não tem nada a ver com fé. Isso está errado. Jesus Cristo era muito emotivo. Quando Cristo ia ressuscitar Lázaro dos mortos, ele ficou tão emocionado que chorou. E quando Jesus Cristo estava orando por Jerusalém, ele chorou de novo. Na Bíblia, em Hebreus, diz que, quando ele estava orando no Getsêmani, ele chorou com grande clamor. Quando Jesus orava com fé a Deus, na maioria das vezes ele chorava. Ele realmente usava essa emoção. Então,
Você deve ter um desejo forte de ver seu objetivo realizado. Então, naturalmente, quando você tem esse tipo de desejo, você vai orar fervorosamente. Você vai gemer diante de Deus. Bem, você pode meditar em oração, pode fazer uma oração silenciosa, pode ter uma oração muito tranquila. Tudo bem, se o seu objetivo é ter comunhão com Deus. Mas existem dois tipos diferentes de fé: a fé voltada para a comunhão e a oração de fé voltada para tarefas. Quando você faz uma oração voltada para a comunhão, você ora do jeito que quiser, de forma casual. Mas quando você faz uma oração voltada para tarefas, é preciso realmente se concentrar. Você precisa lutar contra principados e potestades e deve realmente orar para mover a mão de Deus. Então, quando você tem um desejo profundo no seu coração, esse desejo vai te motivar a orar fervorosamente a Deus para ver a realização do objetivo. Depois, em terceiro lugar, esse desejo realmente tão fervoroso, essa oração, vai desenvolver belas visões e sonhos no seu coração. Essa oração constrói belas visões e sonhos sobre a realização do seu objetivo desejado. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece, porque, você sabe, visões e sonhos são o espaço onde Deus trabalha. Para realmente ver vocês aqui, precisamos de espaço na televisão. Você pode ter um espaço suposto através da tela da TV. Então, na sua vida de fé cristã, você precisa de um espaço onde Deus possa vir, habitar e agir. E esse espaço de Deus são as visões e sonhos no seu coração. Por esse motivo, o Espírito Santo coloca visões no coração dos jovens e sonhos no coração dos mais velhos. Como eu já não sou mais um homem jovem, Deus geralmente coloca sonhos no meu coração. E visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, pois o Espírito Santo conversa com você através das visões e dos sonhos. E se você não tem visões e sonhos, você não dá espaço para Deus agir. Isso é muito importante. Quando você tem um objetivo e um grande desejo e ora, então a sua oração trará, pelo poder do Espírito Santo, belas visões e sonhos. Você olha para Abraão. Quando ele saiu do Egito, estava bastante desanimado. Depois, ele também teve um grande problema familiar com seu sobrinho, Ló. E quando Rod e sua família partiram, Abraão ficou sozinho. Ele estava arrasado. Suas emoções estavam feridas. Então Deus disse: Abraão, venha ao topo do monte. Ele foi, e Deus disse: Abraão, levante a cabeça. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. A terra que você está vendo, eu darei a você e aos seus filhos para sempre. Deus disse: a terra que você vê, eu darei a você. Enxergar deve vir antes de possuir. Você precisa ver primeiro. Veja, então eu lhe darei essa terra. Abraão olhou para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu queria que ele tivesse um helicóptero para subir mais alto e ver todo o Oriente Médio. Assim, seus descendentes teriam evitado todos esses problemas no Oriente Médio. A terra que você vê, eu darei a você. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, eles se rebelaram contra Deus e Deus enviou uma serpente ardente. E a serpente os picou e muitos deles morreram. E então, quando eles suplicaram a Moisés e Moisés orou a Deus,
Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e pregasse a cabeça dela em uma haste e a colocasse bem alto, para que todo o povo, ao olhar para ela, pudesse ser curado. A posse vem depois do pecado. Então, quando Moisés fez a serpente de bronze, pregou-a na haste e a colocou bem alto, pediu para que todos os que estavam morrendo olhassem para a serpente, e suas famílias ajudaram os doentes a olharem para ela. E assim que eles olhavam para a serpente, eram curados do veneno. E foi exatamente essa mesma história que Jesus repetiu para Nicodemos. Jesus Cristo tentou explicar o plano da salvação para Nicodemos, mas ele não conseguia compreender o significado da salvação. Então, finalmente, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho de Deus será levantado, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Isso significa que, quando os pecadores olham para o CR, Jesus na cruz e veem ali a salvação, então a experiência da salvação se manifesta em suas vidas. Ver é muito importante, e isso não significa apenas enxergar com os olhos físicos, mas também enxergar com os olhos espirituais. Visões e sonhos devem vir antes da posse. Quando Abraão tinha mais de 80 anos, ele não tinha filho. E ele não tinha filho para herdar seus bens. Ele estava lamentando. Então, uma noite, Deus disse: Abraão, saia da sua tenda. Ele estava dormindo profundamente, esfregou os olhos e saiu. E Deus disse: levante a cabeça para o céu e conte o número de estrelas. Ele olhou para cima e começou a contar as estrelas. Ele contou. Finalmente, ele estava mergulhado nas estrelas. Aquelas estrelas se tornaram numerosas. Então Deus disse: meu filho, seus descendentes serão tão numerosos quanto essas estrelas que você contou. Deus estava tentando colocar as visões e o sonho no coração de Abraão. E quando ele ouviu aquela visão maravilhosa, seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ele olhou para as estrelas sem rosto mais uma vez, ele sentiu como se todas as estrelas estivessem gritando para ele: Pai Abraão. Ele ficou profundamente comovido. Ele ficou muito impressionado. E quando você lê a Bíblia, no próximo versículo, ele creu. Amém. Ele creu. Amém. Visões e sonhos são a mãe da fé. Visões e sonhos desenvolvem no seu coração a fé. Por isso, é muito necessário que você tenha visões e sonhos claros. Em outras palavras, Deus não pediria a Abraão para ter visões e sonhos. Na minha experiência, eu já vi esse tipo de coisa acontecer muitas vezes. Em 1968, quando comecei a pioneirar minha igreja nos subúrbios da cidade de Seul, era uma área de favela. Eu montei minha velha tenda americana dos fuzileiros navais na encosta da montanha e, joguei algumas folhas de saco de arroz e então comecei a realizar os cultos. E semana após semana, eu pregava, mas ninguém aparecia. Eu tinha apenas 5 pessoas, toda a minha família. Em um ano, eu já tinha arrumado minhas coisas para ir embora do ministério mais de 8 vezes, pensando que Deus não tinha me chamado para o ministério. Eu estava muito desanimado. E o meu desejo era ter 300 membros na minha igreja pelo resto da minha vida. Esse era o meu objetivo e o meu desejo. Então eu orava: Deus, me dá 300 pessoas na minha igreja. Então eu nunca mais vou reclamar até que meu cabelo preto fique branco. Mas toda vez que eu orava ali, de repente, na minha visão espiritual,
eu via 3.000 pessoas lotando a igreja e adorando ao Senhor. Eu balançava a cabeça. Eu dizia, estou hipnotizando minha mente. Isso é terrível. Então eu balançava a cabeça e dizia, eu preciso ser humilde. Deus, eu quero dizer 300, não 3.000. Mas logo, assim que eu via 3.000, eu ficava entusiasmado na minha visão espiritual. 3.000 em um grande auditório, todos cantando para o Senhor. Eu disse, se esse conteúdo tem te abençoado, então deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado, continue com o vídeo. estou perdendo a cabeça. Padre, será que isso é o certo? Mas toda vez que eu oro, minha boca diz 300, mas minha mente vê 3.000. Então, por causa dessa oração, eu estava realmente grávida de 3.000 pessoas dentro de mim. Eu estava grávida de 3.000 visões e sonhos. E eu estava tão obcecado pela minha visão que imaginei que já era pastor de 3.000 pessoas. Então, quando eu pregava para os 5 membros, eu falava no volume máximo da minha voz, gritando. E eles colocavam o dedo no olho, sim, e diziam, pastor, só tem 5 pessoas aqui. Não grite, não grite. Certo. Mas eu dizia, não, eu não tenho 5 pessoas. Eu tenho 3.000 aqui. E uma jovem, que depois se tornou minha esposa, veio até mim e disse, pastor, eu te aviso, você é louco. Todo mundo está rindo de você porque você vive no mundo da imaginação. Você precisa voltar para a realidade. Então eu disse, bem, eu não posso voltar para a realidade porque toda vez que oro, o Espírito me mostra 3.000 pessoas. Eu não entendo a diferença entre tempo e espaço, então já estou vivendo nesse espaço das visões e sonhos. Eu estou vivendo no espaço das visões e sonhos. Não estou vivendo no espaço da realidade. Estou vivendo no espaço sobrenatural das visões e sonhos. Então, a partir daquele momento, eu andava como se fosse o pastor de 3.000 pessoas. Ótimo. Eu pregava com muita energia. Amém. E as pessoas, pouco a pouco, foram se acostumando com a minha atitude. E, na minha própria experiência, Deus agiu de tal forma que, quando eu estava satisfeito com 3.000 pessoas, então, certa manhã, enquanto eu orava sozinho na igreja, o Espírito Santo disse, você pode levantar a cabeça e olhar para o norte, sul, leste e oeste e ver os 6.000 membros? Eu vou enviar 6.000 almas para você. Então, eu estava orando e entrando nesse espaço de Deus, espaço de milagres, de visões e sonhos. Eu orava nas visões e sonhos. Eu orava e orava. E então, logo, eu tinha 6.000 membros. Aleluia. Glória. Porque, naquela época, a igreja presbiteriana em Seul era a maior igreja, com 6.000 membros. Então eu disse, Pai, que vergonha para mim, porque eu tenho o batismo do Espírito Santo. Eu deveria estar à frente deles. Sim, você deveria mesmo. Sim. Maravilhoso. Então eu disse, Pai, me dá 10.000, 10.000. E mais uma vez, eu estava me comunicando com Deus no espaço de visão e sonho. Esse é um espaço milagroso, porque você não pode trazer outras pessoas para esse lugar. Só você entra lá e conversa com Deus. É isso mesmo. E as pessoas te chamam de louco,
Mas você realmente está aproveitando sua comunicação com Deus nesse espaço de visões e sonhos? Eu estava conversando com Deus. Então, em 1969, eu tinha mais de 10 mil. Eu não conseguia acomodar mais nenhuma alma na nossa igreja e Deus me pediu para me mudar para a ilha de Eoido e construir uma igreja com capacidade para 10 mil pessoas. Então, repetidas vezes, Deus falava comigo nesse espaço de visões e sonhos. Quando eu tinha 500 mil de membros, levei minha esposa e fui para Osaka, e nós fomos para o Hotel Sheraton. Eu realmente senti que meu ministério estava realizado. Então eu disse para minha esposa, agora eu posso ir além de 500 mil de pessoas. E todos esses anos eu negligenciei a convivência com você porque estava muito ocupado. Então, de agora em diante, vou tirar mais tempo de lazer para tirar férias com você. E vou viajar com você. E nós vamos aproveitar momentos maravilhosos juntos. Ela não me respondia nada. Eu disse, por que não responde? Estou dizendo a verdade. Mas ela disse, você já me falou isso muitas vezes antes. Mas toda vez você quebrou a promessa. Ela disse, eu não sei como Deus vai falar com você de novo, de maneiras diferentes. Então não escuto a sua voz. Eu devo esperar para ver como Deus vai falar com você. E de fato, na manhã seguinte, nós dois estávamos fazendo uma reunião de oração bem cedo no hotel. O Espírito Santo me disse, espere um minuto. Este não é um lugar para você tirar férias. Você pode tirar férias longas no céu. Este é o lugar onde você deve trabalhar. Então o Espírito disse, volte para casa imediatamente, amplie sua igreja para que você possa acomodar 12 mil pessoas. Sua igreja vai crescer para 700 mil membros e abra bem a sua boca. Fale comigo no espaço de Deus, visões, sonhos. Sonhe isso, sonhe isso. Não escute as pessoas. As pessoas vão te desanimar, mas você entre no espaço do sonho e converse comigo. Então, eu abri bem a minha boca. Minha esposa perguntou, o que Deus falou com você? Deus quer que a gente arrume tudo imediatamente e volte para casa. E comece tudo de novo para ampliar a igreja. Ela disse, sim, eu imaginei que você faria isso. E nós voltamos, ampliamos a igreja. E nossos anciãos realmente reclamaram disso. Esse não é o momento para ampliarmos a igreja. Não é hora de arrecadar mais fundos porque a economia está ruim. E deveríamos esperar. Sabe, essas pessoas que não estão no espaço de Deus, todas reclamam. E elas têm razão de fazer isso, porque eu não consigo trazê-las para o espaço de Deus. Onde não há visão, o povo perece. Mas eu disse, Deus me mostrou a visão, então eu devo fazer isso. E agora temos mais de 700 mil membros. Então, irmãos e irmãs, tenham o espaço de Deus em seus corações. Tenham o espaço de Deus em seus corações. Deus, pelo Espírito Santo, traz as visões e sonhos ao seu coração. Esse é o lugar onde você deve permanecer e conversar com Deus. Se você sair pelo mundo buscando conselhos com seres humanos, então você vai fracassar. Sim. Mas quando você entra nesse espaço de Deus e conversa com Ele, então Deus vai falar com você através de visões e sonhos, e você terá um sucesso tremendo. Sim. Recentemente, tive uma experiência engraçada na minha vida. Minha bexiga estava fraca e toda noite eu levantava cerca de 5 vezes para ir ao banheiro. Então, quando chega amanhã, quando você acorda, você se pergunta se realmente dormiu. Porque eu acordava 5 vezes. 5 vezes.
Aí, quando eu ia para a campanha B, eu sempre ficava com medo de subir no palco e esperar, porque minha bexiga ficava inchada e, pronta para estourar. E eu não podia correr de volta para o banheiro. As pessoas estavam todas esperando, mas no mundo ocidental, o banheiro é muito perto e muito bom. Mas quando vou fazer reuniões na Índia, Indonésia, África, a gente vai para o meio do mato ou para a beira do mar. 300 mil, meio milhão de pessoas estão todas esperando lá e não tem lugar nenhum para ir. Rapaz, eu sofro. Então eu oro ao Senhor. Senhor, o Senhor conhece a minha situação. Se estivesse no meu lugar, também sofreria. Por favor, cure minha bexiga. Por favor, cure minha bexiga. E eu estava exercendo minha fé, bexiga limpa. E eu estava desejando e orando. E na minha visão, eu podia ver claramente que Deus me daria uma bexiga nova. E, eu estava falando no espaço de Deus, visões e sonhos. E uma noite, eu estava dormindo profundamente. Então, no meu sonho, de repente Deus apareceu. E eu ouvi uma voz, eu sou Deus, mas eu não conseguia vê-lo. Uma experiência muito estranha. Deus estava no meu quarto e eu estava na presença de Deus, mas eu não conseguia vê-lo. Ele era espírito, então eu não podia vê-lo. Mas ele estava carregando algo em uma caixa e eu só conseguia ver a caixa. E ele abriu a caixa e ali, uma bexiga linda estava flutuando. E Deus disse, eu ouvi sua oração, então fiz especialmente uma bexiga nova de acordo com o seu pedido. Hoje, eu trago essa bexiga para você. E Deus disse, desaboto-e agora. Tire suas calças. Então eu desabotoei e abaixei minhas calças. Aí ele colocou a bexiga no meu corpo assim. No dia seguinte, eu não fui mais ao banheiro 5 vezes. Aleluia. Curado perfeitamente. Aleluia. Obrigado. Não me preocupo mais em ir ao banheiro o tempo todo. Que libertação. Então, irmãos e irmãs, ter esse espaço secreto de Deus na sua vida é muito importante. Muitos cristãos e muitas igrejas cristãs estão perdidos no lugar sagrado onde poderiam conversar com Deus. Esse é o espaço das visões e dos sonhos. Visões e sonhos são o espaço de Deus, a linguagem do Espírito Santo. E quando você permanece nas visões e sonhos, e quando você medita nas visões e sonhos, e quando você observa as visões e sonhos no seu coração, então as visões e sonhos começam a desenvolver a fé. Não a fé da cabeça, mas a fé do ventre. Existem 2 tipos diferentes de fé, a fé da cabeça e a fé do ventre. A fé da cabeça você pode aprender na faculdade de teologia. Você estuda a palavra e acredita com a cabeça, pelo conhecimento. Mas essa fé da cabeça é influenciada pelas circunstâncias a todo momento e o diabo pode vir e realmente abalar a fé da cabeça em você, seja boa ou ruim. Em outro momento, você terá todas as dúvidas do mundo. Sim. Mas, pelas visões e sonhos, quando o Espírito Santo coloca a fé no seu coração, essa não é a fé da cabeça, é a fé do ventre. Fé do ventre. Esse termo eu inventei sozinho, porque eu não consegui explicar esse tipo de fé. Porque essa fé vem lá do fundo do seu ventre e agarra o seu interior, e você se torna forte, tem uma segurança tremenda e fica cheio de paz. Quando você tem a fé do ventre, você não é influenciado pelas circunstâncias. Se você pode ver ou não, ouvir ou não, sentir ou não, você não se importa. Você crê, você crê, você crê. Você realmente acredita? Essa fé é tão forte que pode mover a montanha daqui para um mar distante.
Esse tipo de fé é produzido por visões e sonhos. Quando você tem visões e sonhos claros pelo Espírito Santo, então essas visões e sonhos dão origem a essa fé do ventre. Muitas pessoas agem baseadas na palavra de Deus e fracassam. E elas dizem: como é que eu agi baseado na palavra de Deus e Deus não agiu? Bem, eles agiram com a fé da cabeça. Um dos meus discípulos veio até mim chorando e disse: Deus fez um milagre tão grande na sua vida e, com $1.000, você saiu e construiu uma igreja que comporta 10.000 pessoas. Então eu me senti encorajado e fui. Comprei um terreno com o empréstimo do banco e construí a igreja. Mas ninguém aparece e eu não consegui pagar o dinheiro de volta para o banco e estou falido. Ele me disse: o seu Deus e o meu Deus são deuses diferentes. Eu disse: filho, o nosso Deus é o mesmo Deus, mas você agiu com a fé da cabeça, enquanto eu agi com a fé do ventre. Você foi baseado na minha experiência, não na sua própria experiência. Por isso você fracassou. Mas eu esperei no Senhor e tive um objetivo claro pelo Espírito Santo. E Deus me deu a visão. E na visão, eu orei, eu meditei e louvei a Deus. E essa visão me deu a fé do ventre. Então, com a fé do ventre, eu saí com apenas $1.000 na mão e, em seguida, tivemos uma guerra no Oriente Médio. Veio a crise do petróleo. Todos os bancos fecharam e eu estava lá embaixo, no fundo do poço da minha vida, e senti que estava perdendo a minha vida. Mas, durante toda essa turbulência, eu consegui persistir e seguir em frente porque eu tinha fé do ventre. E essa fé do ventre moveu a mão de Deus, realizou milagres, e Deus ajudou a construir esta igreja. Irmãos e irmãs, fé da cabeça e fé do ventre são duas coisas diferentes. E quando você tem as visões e sonhos muito claros, então você ora e se comunica com Deus nas suas visões e sonhos. Aí chega o momento de você encher a fé do ventre. Fé que enche, enche, enche. A Bíblia não diz que rios de água viva fluirão do seu ventre para quem crê? É assim mesmo. Não é água viva saindo da sua cabeça, é água viva saindo do seu ventre. Então, não é fé da cabeça, mas a fé do seu ventre, do seu interior, que toma conta de você. Sempre que eu chego nesse estado, uma alegria indizível transborda na minha vida. Porque quando você tem esse tipo de fé, não precisa esperar pelo cumprimento do objetivo. Você já possui a realidade nessa fé. A Bíblia não diz: Deus ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem? Então, uma vez que você tem esse tipo de fé, você precisa liberar essa fé. Como você libera a sua fé? Através da confissão da sua boca. Abraão tinha 99 anos de idade. Quando ele teve a visão, ele estava com um pouco mais de 80 anos. Viveu cerca de 5 a 10 anos nessa visão e sonho na paz de Deus. Então ele recebeu essa fé do íntimo, uma fé inabalável. Quando você lê o capítulo 5 de Romanos, você vê que Abraão acreditava contra a incredulidade. Ele tinha a fé do íntimo. Então Deus disse: liberte sua fé, mude seu nome. Você não é mais Abrão, mas Abraão, o pai de muitas nações. Sua esposa não é mais Sarai, mas Sara, a anfitriã. Deus os obrigou a mudar de nome. Bem, essa tradição é fácil de aceitar na cultura ocidental, mas do Oriente é muito difícil aceitar essa cultura, porque no Oriente nunca chamamos o nome entre marido e mulher. Minha esposa não ousa chamar meu nome. Ela deveria me chamar de meu senhor. Então, de acordo com a Bíblia, eu sou o senhor dela. Ela é uma rainha egípcia, é a senhora da nossa casa. Então eu a chamo assim. Eu não chamo ela pelo nome.
Mas na cultura ocidental, vocês se chamam pelo nome. E quando tento explicar essas coisas para o povo coreano, é muito difícil. Eles dizem, que vergonha, que vergonha. Eles se chamam pelo nome, muito grosseiro. Mas de qualquer forma, na casa de Abraão, Deus estabeleceu esse princípio. Não é falta de educação. Esse é o jeito de Deus. Então eles se chamavam pelo nome, pai de muitas nações e anfitriã. E eu sempre gosto de imaginar essas coisas na minha mente. Suponha que Abraão estivesse caminhando lá longe no campo e Sara preparasse a refeição. E ela o chamasse antes que a comida esfriasse. Abraão, mulher da vila. Então, todo mundo aqui. Na vila, o que vocês ouvem? Abraão, pai de muitas nações. Eles queriam tanto ter um filho que agora. Ela ficou senil. E está chamando o marido de pai de muitas nações. Sentimos pena dela. Aí, logo aqui, eles ouvem o som do Abraão. Sara, estou chegando. O quê? Sara? Quem é esse? Ele está na mesma situação. As pessoas riam deles. Você também riria deles se estivesse lá. Os velhos, um homem de 99 anos e uma mulher de 89 anos. Marido e mulher, se chamando de pai de muitas nações e anfitriã. Mentalmente, pessoas doentes. Quando você se torna uma pessoa de fé, eles te chamam de todo tipo de nome. Porque você está vivendo na terra das visões e sonhos, o espaço de Deus, não o espaço humano. Então eles ficaram se chamando assim por um ano. E eles liberaram a fé do ventre, através da fala. E de acordo com essa fé liberada, Deus agiu e rejuvenesceu Abraão e Sara. E eles deram à luz um lindo filho, Isaque, o sorriso. Bíblia diz: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Quando eu estava começando minha igreja, eu fui até a igreja para orar, e a esposa de um médico famoso estava sentada lá, orando. Ela estava procurando algo por todo o meu redor, então ela estava desligando. E eu perguntei, o que você está fazendo? Ela disse, bem, a Bíblia diz, tudo que você ligar será ligado no céu. Tudo que você desligar será desligado no céu. Ela disse, mas a Bíblia não me dá uma corda. Então eu apenas ajo como se estivesse amarrando as coisas e soltando as coisas. Então eu digo, irmã, Deus já nos deu a corda. A corda é a palavra falada. Você está amarrando pela palavra. Você está perdendo pela palavra. Você está amarrando o diabo e a doença pela palavra falada. Você está libertando os doentes pela palavra de Deus. Palavra falada. Então eu disse, não tente amarrar com uma corda. Amarre com a sua palavra falada. Irmãos e irmãs, as nossas palavras são tão importantes, tão poderosas. Quem quiser usar a sua língua, essa pessoa viverá ou morrerá pela língua. Nunca devemos liberar poder negativo através das nossas palavras negativas. Senão você está liberando o poder negativo. Muitas pessoas só falam de forma negativa. Eu sou um fracasso, não tenho sucesso, não tenho dinheiro suficiente, não tenho alegria, nem paz, nem amigos. Aí elas buscam prosperidade, amigos e felicidade, mas estão agindo contra a própria esperança. O que você libera ao falar com a sua boca vai trazer as circunstâncias para a sua vida. Então, quando você tem essa fé profunda no íntimo, assim como Abraão e Sara, você precisa liberar a sua fé. Você precisa falar como se já tivesse recebido. A Bíblia diz, tudo que você orar, creia que já recebeu, e assim será.
Mesmo assim, você ainda não recebeu. A Bíblia diz: creia que já recebeu, e assim será. Deus é Deus, que chama as coisas que não existem como se já existissem. Então você precisa falar antes. Você precisa declarar. Você diz: minha igreja já está construída. Eu estou curado. Sabe, uma vez, nossa diaconisa sênior veio falar comigo. Ela estava morrendo de câncer de garganta. Ela sofria a cada momento. E ela vinha buscar aconselhamento comigo quase toda semana no meu escritório. E quando ela vinha, ela reclamava o tempo todo: ah, onde está Deus? Por que Deus me castigaria assim? O diabo é poderoso. O diabo está me matando. E eu não consigo encontrar Deus. Então eu expliquei o plano da cura e tudo mais. E ela ouvia. Mas logo em seguida, ela dizia: mas ainda sinto dor aqui. Ainda assim, o câncer está lá. Eu leio a Bíblia, mas mesmo assim, o câncer continua lá. E Deus não se importa comigo. O diabo está solto e tentando me destruir. Finalmente, sabe, enquanto eu a ouvia, até eu fui tentado a acreditar que o diabo é maior que Deus. Isso é muito perigoso. Que tipo de amigo você tem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, finalmente, eu disse: ó Deus, eu não posso aconselhá-la. Eu estou em perigo na presença dela. Então, Deus, será que eu devo simplesmente pedir para ela sair do meu escritório sempre que vier me ver? Então uma ideia veio à minha mente. Na próxima vez que ela veio, eu disse: irmã, eu vou orar por você com toda a minha fé se você prometer fazer o que eu pedir. Ela disse: o que é? Você é um homem. Eu disse: pegue um caderno e um lápis, vá para o monte da oração. Entre na gruta de oração e escreva 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, 10.000 vezes. Em voz alta. Lendo o versículo. Pelas suas feridas, fostes curados. Você deve dizer isso em voz alta e escrever 10.000 vezes. E quando você cumprir isso, traga o caderno para o meu escritório. Então eu oro a oração da fé por você. Então ela pegou o caderno e o lápis e foi para o monte da oração. Entrou de joelhos na gruta de oração. Levou mais de 10 dias para ela escrever essa frase 10.000 vezes. Lendo em voz alta, depois escrevendo. Então, depois de cerca de 2 semanas, ela veio ao meu escritório com grande alegria e um brilho no rosto. E com uma voz clara e vibrante, ela disse: pastor, eu escrevi 10.000 vezes. Cumpri sua orientação. Agora o Senhor deve orar por mim. Então eu perguntei: o que aconteceu com o seu câncer de garganta? Ela disse: eu não senti isso. Eu falo claramente. Ah, eu estou curada. Ela estava liberando sua fé mais de 10.000 vezes. Então, mesmo sem perceber, ela foi curada. Ela estava tão concentrada em escrever as escrituras, que esqueceu que tinha câncer. E quando veio ao meu escritório, descobriu que estava completamente curada. Outra história que vou contar é sobre uma das nossas diaconisas. Ela estava morrendo de câncer no cérebro. Uma situação miserável. Ela perdeu a visão e não conseguia ouvir. E ela estava balbuciando e se atrapalhando para falar. Ela foi ao hospital e o médico fez todos os exames de tomografia e raio-x. E disse à família que ela teria apenas 5% de chance de sobrevivência, 95% de chance de morrer. Então, o médico perguntou à família se ela aceitaria se oferecer como
angioplastia. Na mesa de cirurgia. Finalmente, já que de qualquer forma não havia chance de sobrevivência, a família concordou. E ela deveria ir para a sala de cirurgia no dia seguinte. Mas naquela noite, com muita dor, uma dor insuportável, ela se lembrou do meu ensinamento. Ela disse, eu deveria orar, mas não consigo me concentrar. Estou com tanta dor. A filha dela estava ajudando-a. E ela disse, essa dor horrível, eu não consigo ser positiva. Meu coração está cheio de depressão e tristeza. Então eu quero repetir a oração do Senhor. Por 10.000 vezes. Cada vez que eu terminar a oração do Senhor, você anota e me avisa. Se esse conteúdo tem te abençoado, então deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado. Continue com o vídeo. Então ela começou a repetir o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração muito positiva, sabia? Então, ela levou 6 horas para terminar completamente o Pai Nosso. E quando orou 9.099 vezes, nada aconteceu. Quando ela orou 10.000 vezes, de repente o céu se abriu. Uma bola de fogo desceu e a atingiu. Ela caiu e sentiu uma sensação de formigamento percorrendo todo o corpo e, de repente, conseguiu enxergar tudo claramente. Ela podia ouvir, podia falar com clareza, como um sino. E ela gritou, e todo o hospital ficou agitado. E as enfermeiras e os médicos, todos a levaram correndo para o quarto dela e a levaram para fazer raio-x e todos os tipos de exames. Não havia nenhum vestígio do câncer. Ela estava completamente curada. Ela foi à nossa igreja em um culto de domingo de manhã. Ela testemunhou sobre isso para 700.000 pessoas. Ela estava tão saudável, forte, um verdadeiro milagre dos milagres. O poder da fé liberado pela confissão com a boca é imenso. Por isso, devemos ter muito cuidado com o tipo de palavra que falamos todos os dias. Nunca devemos falar negativamente de forma casual e depois esperar que coisas positivas aconteçam. É isso mesmo. Então, quando você tem essa fé acumulada dentro de você, fale a fé. Fale a fé. Eu sempre falo a fé. Muitas vezes eu falo umas coisas meio doidas, sabe? Deus me ordenou a ter muitos projetos. Igreja é a maior montanha de oração do mundo. E nós temos a universidade que conta com 5.000 alunos. É uma universidade de artes liberais. E também temos um jornal diário, o jornal secular de crescimento mais rápido, que inclui uma página cristã. Além disso, temos um dos maiores trabalhos sociais do Oriente. Eu pego todos esses meninos e meninas de rua, cuido deles, dou um quarto de graça e ofereço treinamento técnico para que se tornem cidadãos normais. E para todo esse trabalho, eu preciso de muito dinheiro, então eu oro e oro. Aí, quando recebo fé, sempre digo publicamente para as pessoas, seu dinheiro em nome de Jesus Cristo, venha, venha, dinheiro, venha. E todo mundo ri e bate palmas. E então o dinheiro aparece. O dinheiro vem. Na minha vida, nunca pedi dinheiro para o meu povo, nem para pessoas de fora. Eu fiz um acordo com Deus. Eu disse, Deus, já que o Senhor me ordena fazer esse grande trabalho, eu vou fazer, mas nunca vou pedir dinheiro. Porque Deus é minha fonte. Porque eu deveria pedir para as pessoas. Quando eu oro para você, não para as pessoas.
Então, estou no ministério há 41 anos já. Nunca pedi dinheiro para as pessoas. Eu só digo ao nosso povo que preciso desse dinheiro para realizar esse projeto. E peço que façam um voto de ofertar ao Senhor conforme a direção do Espírito Santo. Depois disso, não peço mais para que eles deem dinheiro. Eu só digo, seu dinheiro vem em nome de Jesus Cristo. Eu libero minha fé e Deus sempre provê o dinheiro para a obra. Amém. Então, dessa forma, você pode ativar a fé que já existe em você. Temos tantos milagres e milagres incríveis em nossa igreja porque eu os ajudo a ativar a fé deles. E quando eles têm essa fé e liberam essa fé, Deus sempre estende a mão, toca essa fé e, claro, o milagre acontece. Então, nunca se preocupe com a fé. Você já tem fé, pois Deus já lhe deu uma medida de fé. Não se preocupe com o tamanho da fé, porque a sua fé é maior do que um grão de mostarda. E sempre que você orar, deixe o objetivo muito claro. Deixe o objetivo bem claro e tenha um desejo profundo, orando fervorosamente com toda a emoção. Sua emoção deve estar envolvida na sua oração para ver o objetivo realizado. Então, com o tempo, você terá visões e sonhos muito claros e lindos do objetivo realizado. Esse é o espaço de Deus. Você Amém. cria esse espaço de Deus em você. Então, nesse espaço de Deus, você vai conversar com Deus. Você ora nessa visão. Você louva nessa visão. Você viaja nessa visão. Você cresce nessa visão. E esse é o lugar secreto e oculto onde só você e Deus habitam juntos e conversam. Então, com o tempo, essas visões e sonhos produzem a fé equivalente. A fé que você precisa. Mesmo que seja pouca fé, a fé surge. Um dia, de repente, você acredita em tudo. Você não se preocupa, não se deixa abalar pelas circunstâncias. De repente, você é tomado pela fé. Você não está tentando se agarrar à fé. A fé vem e se agarra a você. Essa é a diferença. Ter fé é quando você está tentando se agarrar à fé. Ó, Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Isso significa que você ainda não tem fé. Você está tentando se agarrar à fé. Mas quando a fé vem e te agarra, você ri. Ó, graças a Deus, eu consegui. Eu consegui. Glória a Deus. Você não luta. Você não tenta se agarrar à fé. A fé te tomou. Então você declara a sua fé com ousadia. Com ousadia, você declara a sua fé. Amém. Liberte sua fé. E então o poder de Deus desce. Deus age. E milagre após milagre acontece. A Bíblia não diz, será feito segundo a sua fé? A Bíblia diz, será feito para você segundo a sua fé. A fé é o poder básico que Deus te concede. E nós, se aplicarmos essa fé para o crescimento da nossa igreja, para a administração da nossa casa, para a administração do nosso negócio, seja o que for, então você pode trabalhar junto com Deus, não sozinho, mas trabalhar junto com Deus no espaço das visões e dos sonhos. Esse é um espaço muito oculto onde você conversa com Deus. E ali, com toda certeza, Deus vai te conceder a fé necessária. E você terá uma vida grandemente repleta de milagres. Amém. Vida gloriosa. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Sim. Muitas pessoas disseram, como você pode ter uma igreja tão grande?
Como eles conseguem vir para uma ide? Como é que tantas pessoas estão vindo para a igreja? Por que temos milagres todo domingo, toda quarta-feira na nossa igreja? Milagre atrai as pessoas. Milagre convence as pessoas. Um milagre genuíno vale mais do que 100 sermões. Amém. Esse milagre atrai as pessoas. Então eu te digo, cura divina, milagre divino é a fonte do grande avivamento. O próprio Jesus Cristo usou o poder de cura para atrair a multidão para ele. E nos primeiros tempos, os apóstolos, onde quer que fossem, tinham milagres, É só continuar lendo. maravilhas e sinais. E isso chamava a atenção das pessoas. Então eles transmitiam a palavra de Deus. Certo. Então, na minha vida, vejo a grande importância dos milagres, maravilhas, sinais e da cura divina na igreja. Nós deveríamos ter esse avivamento. Assim, mais uma vez teremos um grande movimento na igreja, um grande aumento no número de membros. Amém. Claro, existem muitos outros fatores para o crescimento da igreja. Precisamos do poder do Espírito Santo, de oração de pregação pragmática e prática, não uma pregação metafísica ou filosófica. A pregação deve ser muito pragmática e prática para resolver os problemas das pessoas. Depois, envolva as pessoas no ministério. Muitas pessoas vêm e acabam se tornando apenas observadoras do ministério. Elas esquentam o banco e apenas assistem ao culto. Mas você deve envolvê-las no serviço junto com você. Para isso, é preciso ter um plano de reuniões em células e envolvê-los. E com todos esses fatores, você pode construir uma igreja tremenda. Mas eu, nesta noite, só estou falando para vocês sobre o fundamento de tudo isso, a fé. Vamos inclinar nossas cabeças e orar? Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos Agradecemos. por esta reunião maravilhosa. Te agradecemos por esses irmãos e irmãs. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pela Bíblia. Te agradecemos pela mensagem da fé. Ó, Pai, pelo poder do Espírito Santo, move o coração das pessoas e revela o princípio da fé. Ó Deus, que tu me ensinaste durante todos esses 41 anos de ministério. Pai Celestial, para que todos nós possamos juntos experimentar a intervenção de Deus, o milagre de Deus, as maravilhas de Deus, os sinais de Deus e as curas de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.